Fala galera, mais um vídeo, mais um vlog, o segundo dessa viagem fantástica. Dessa vez eu tô aqui na praia, como vocês podem ver muito facilmente. Eu tô com o Kimo, dá pra ver ele lá atrás. E nesse vídeo eu vou falar sobre a minha viagem, como é que foi a viagem para chegar até aqui. Primeiramente, falar talvez um pouco sobre preço, datas e coisas assim, não sei se é muito importante. Mas eu comprei a minha passagem para Lisboa mais ou menos um mês antes da viagem. Eu paguei, se eu não me engano, foi 4.400, e daí é mais ou menos uns 2.300 para ida e mais uns 2 e pouquinho para volta. Se eu não me engano foi esse preço. E a minha viagem saía de Curitiba, ia para Porto Alegre, de Porto Alegre para Lisboa. A minha viagem definitiva começou da sexta para sábado, madrugada de sexta para sábado, onde eu saí de casa mais ou menos umas 2 horas da manhã, quase 3 horas, para ir para Curitiba de carro. Cheguei em Curitiba, era mais ou menos quase mais 5 horas por aí, e o meu voo saía às 8. Eu cheguei cedo porque eu não sabia que eu não precisava chegar tão cedo. Estava escrito no ticket para eu chegar pelo menos com uns 3 horas de antecedência, então eu cheguei. Eu cheguei em Curitiba, no aeroporto, mais ou menos umas 5 e pouco, e fiquei lá. Então, eu nunca tinha andado de avião, primeira vez que eu entrei no aeroporto. Eu fiquei meio perdido, mas daí eu vi lá uma fila escrito check-in e eu pensei, daí que eu tenho que ir. Então eu fui fazer o check-in. Aí então eu fiquei esperando até as 8 horas, a hora do meu voo, e eu fui então para o meu primeiro voo de avião. Foi bem tranquilo, foi um aviãozinho pequeno da Azul, ele foi quase um jatinho, mas eu consegui pegar a janela, então eu consegui ver a cidade, consegui ver ele decolando, tudo bem da hora. Tinha algumas comidas também, e a mulher que estava do meu lado, ela era bem de boa, ela não falou nada, então não me incomodou na viagem. Aí eu cheguei em Porto Alegre, mais ou menos. O meu voo, ele era para ter saído às 8, mas ele saiu um pouquinho atrasado, umas 8h30 mais ou menos. E a gente chegou em Porto Alegre, era o que? Era 9 e pouco, 9h20. Deu nem 1 hora de viagem, deu menos que isso. Quando eu cheguei em Porto Alegre, daí o aeroporto de Porto Alegre, ele é um pouquinho mais feio. O de Curitiba é bem mais bonito do que o de Porto Alegre, tem que dizer. E quando eu cheguei lá em Porto Alegre, era o que? 9h30 no máximo. E o meu voo saía apenas às 7h30 da noite. Então eu tive que ficar desde as 9h30 no aeroporto de Porto Alegre até às 7 horas e pouco da noite. Eu fiquei fazendo vários nadas, fiquei tipo andando pelo aeroporto, decorei o aeroporto inteiro, fiquei deitado nas cadeiras, fiquei vendo vídeo no YouTube, vi série, joguei no aeroporto, fiz um monte de coisa. E chegou então 7 horas, 7 e pouco da noite, eu fiz o check-in para o meu voo e começou o embarque do voo para Lisboa. No voo para Lisboa, o avião era muito maior, não era mais um jatinho, era um Airbus, né? E eu não consegui ir na janela, eu fui no meio do avião, mas tudo bem, as pessoas que estavam do meu lado eram bem legais. O voo foi bem mais de boa do que o do para Porto Alegre, porque o avião é muito maior, então você nem sente ele fazendo curva, ele decolando e coisa assim. E a gente teve 2 refeições no voo, teve janta e teve tipo um café da manhã top assim. Tinha bastante coisa para fazer no avião, tipo de entretenimento. Tinha vários filmes para assistir, tinha série, tinha canal, tinha jogo, tinha um monte de coisa. Eu assisti 2 filmes e dormi um pouco. Eu assisti o Vingadores, a Guerra Infinita de novo e assisti o Deadpool 2 de novo. Então foi quase 11 horas de viagem, 10 e pouco horas de viagem. Então eu saí, o voo saiu atrasado, é claro, saiu quase 8 horas. Então eu saí às 8 horas e cheguei em Lisboa
aproximadamente umas 11 horas, mais ou menos, 11 e pouco. E quando eu cheguei, daí eu cheguei lá, tipo, beleza, o que eu faço agora? Aí eu peguei o ônibus do aeroporto para ir para outra parte do aeroporto, que o aeroporto é tão grande que você tem que andar de ônibus dentro dele. Aí depois eu cheguei lá no desembarque e tinha uma fila enorme e eu pensei, bem, deve ser essa fila aqui, tá todo mundo indo para essa fila, então eu vou entrar nessa fila também. E era a fila da imigração, então eu tava certo. A fila da imigração tava gigante, tinha muita gente lá. Eu devo ter levado mais ou menos 1h30 na fila da imigração, quase 2 horas naquela fila. E daí quando eu cheguei na cabine do cara, pra ele perguntar o que eu tava vindo fazer no país dele, eu só falei que eu tava indo pra estudar, que eu ia ficar menos de 90 dias. E em Portugal, se você não passa de 90 dias, você não precisa de visto. Então eu mostrei a minha carta da aceitação da universidade. Ele só olhou, tipo, ah, beleza, passei, simples assim. Saindo então lá da imigração, eu fui pegar minha mala, peguei minha mala, tranquilo. E cheguei lá naquela parte onde ficam as pessoas com as plaquinhas, com os seus nomes e tal. E eu tinha falado para alguém me receber, o pessoal da faculdade tem o recolhimento, que alguém ia estar lá para me levar para casa. Só que eu tava atrasado praticamente umas 2h30 já. Então eu pensei, pô, o cara já foi embora, eu vou ter que pegar o ônibus, vou ter que pegar, sei lá, o táxi pra ir pra casa. Aí eu saí lá, eu não achei minha plaquinha, daí eu comecei a pensar, vixe, vou ter que dar um jeito sozinho. Mas aí depois de um tempo eu tava dando umas circuladas assim e um cara me reconheceu, porque eu mandei a foto minha pra eles. Então o cara me reconheceu e daí ele me trouxe aqui pra Setúbal. Então, resumindo, eu saí de casa na madrugada de sexta para sábado, às 2 e pouco, e cheguei em Lisboa às 11 e pouco, e cheguei na minha casa propriamente, em Setúbal, no apartamento que eu tô ficando. Era quase 1h da tarde, mais ou menos, meio-dia e pouco. Todo esse tempo eu não dormi nada, então desde a sexta-feira até domingo à tarde eu não tinha dormido nada. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi dormir. E daí foi essa aí a minha viagem para chegar até aqui. Perguntaram também como é que é a questão dos preços aqui de vida de custo e tal. Agora os aluguéis estão subindo um pouquinho, eu acho que é por questão da época que tá. Mas, por exemplo, se você quer alugar uma casa com 2 quartos, eu acho que tá na média de 500, 550, 600 euros. Mas no meu caso eu não aluguei uma casa, eu aluguei só um quarto, que é o que muita gente pode fazer também. O quarto que eu alugo é 250 por mês. E comida eu achei barato aqui. Tipo, você consegue fazer uma compra assim de comida pra semana e pagar no máximo 15 euros. Acho que até menos, 10 talvez. E você vai comer normal. Você vai ter ali seu arroz, macarrão, molho, carne, essas coisinhas. A questão da imigração, como eu já falei, se você for ficar menos de 90 dias, você não precisa do visto, você só precisa ter o passaporte. Mas se você quiser ficar mais tempo, você precisa aí ter um processo um pouquinho mais burocrático, que você precisa de uma pessoa portuguesa, digamos, se responsabilizar por você e fazer um convite. Aí você tem que ir lá assinar os negócios, e onde você tem que pedir o teu número de contribuinte, tipo um CPF português, e demora bastante para chegar. Eu acho que por hoje é isso. Queria deixar gravado só que ontem eu venci a minha primeira partida de Fortnite. Eu vou colocar aí o vídeo de eu matando o último carinha, que era muito pior do que eu. E é só isso mesmo, valeu. Então, se você está gostando desse tipo de vlog, que eu tô falando um pouco mais sobre a viagem propriamente, deixa o like, você pode comentar sobre alguma coisa que você quer que eu fale. Você pode mandar mensagem no Instagram, no Facebook, me manda mensagem privado, perguntando alguma coisa, que no próximo vlog que eu for fazer eu vou tentar responder aqui. Muito obrigado se você assistiu até agora
Compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, com a minha família, com os seus amigos, com os meus amigos, com todo mundo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!